Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma mega operação em Brasília tenta desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A polícia busca criminosos que explodiram um carro forte no interior de São Paulo. A seca pelo Brasil. O nível do Rio Madeira nunca esteve tão baixo e a Defesa Civil de Porto Velho começa a distribuir água para as famílias. E ainda, a influenciadora Deolane Bezerra volta para a prisão. A justiça entendeu que ela descumpriu medidas cautelares. Terça-feira, dia 10 de setembro, agora no Brasil TV. A Polícia Civil de Brasília fez uma grande operação para combater o tráfico de drogas. O grupo é suspeito de usar empresas de fachada para lavar dinheiro, uma quantia que pode chegar aos 200 milhões de reais. Foram mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais 6 estados. A Rita Yoshimine acompanhou a operação desde cedo e tem as informações. Olá, muito boa tarde para você. Equipes da Polícia Civil cumpriram quase todas as 128 medidas que foram autorizadas pela Justiça para esta operação. Em 18 cidades do DF e em 10 cidades de 6 estados do país. Até o começo da tarde, a polícia continuava atrás de 9 pessoas foragidas, mas todos os 51 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Justiça também bloqueou 25 contas bancárias e 27 bens. Segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, são investigadas 2 organizações criminosas. Uma lá da região norte, que comprava a droga do exterior e vendia no atacado para várias partes do país, incluindo o Distrito Federal. A outra organização teria agente de Goiás, responsável pela logística e transporte dos entorpecentes do norte até aqui, e também gente aqui do DF, responsável por comprar a droga e depois revender no varejo em pontos diferentes da capital. Segundo ainda a polícia, as empresas de fachada eram usadas para lavar o dinheiro do crime. E durante cerca de 2 anos, elas movimentaram 200 milhões de reais. Dinheiro que depois era usado para reabastecer esse ciclo criminoso de comprar droga no exterior, vender no atacado para parte do país, depois no varejo e assim por diante. Estão sendo investigados os crimes de tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e integração em organização criminosa. Juntas, as penas podem passar de 41 anos de prisão. A Polícia Federal e o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público fizeram outra ação no Rio e em Minas para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que movimentou mais de 9 milhões de reais com o tráfico. Segundo as investigações, a quadrilha abastecia comunidades do Rio e usava até um helicóptero para transportar as drogas. Os 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em comunidades do Rio, Cordovil, Parada de Lucas e Vila da Penha, em Itaboraí, na região metropolitana, e em Lima Duarte, que fica em Minas Gerais. A Justiça determinou o bloqueio de 7 milhões e meio de reais das contas dos suspeitos e de pessoas ligadas a eles e também das empresas de fachada. São 10 investigados ao todo. A investigação começou a partir da apreensão de um helicóptero em maio de 2021 em Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo. A aeronave foi encontrada num canavial com 164 quilos de cocaína. Outro ponto de partida para os investigadores foi a apreensão de 50 quilos de cocaína que estavam escondidos num carro em Duque de Caxias. Nos 2 casos, os responsáveis pelo transporte das drogas foram presos. A droga saiu de São Paulo e seria levada para o Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Com as prisões e a análise dos celulares apreendidos, os agentes chegaram até os responsáveis pela organização criminosa. Os investigadores descobriram que o grupo chefiado por Robson Martins dos Santos recrutava bandidos e conseguia os veículos para transportar as drogas. A quadrilha movimentou, segundo as investigações, nos últimos anos, 9 milhões de reais. Os promotores também apontam que a quadrilha usou a compra de uma fazenda em Minas Gerais para lavar o dinheiro do crime, além das empresas de fachada. Leandro Oliveira, para o Brasil TV. Em São Paulo, a polícia faz buscas por pelo menos 10 bandidos que causaram pânico na região de Franca, a cerca de 300 quilômetros da capital. Eles explodiram um carro forte na rodovia Cândido Portinari. 5 pessoas ficaram feridas, 2 baleadas pela quadrilha.
No local em que a explosão aconteceu, ainda dá para ver algumas peças desse carro forte e também cédulas de dinheiro. Olha aqui essas notas de R$20 queimadas. Apesar da gente conseguir ver essas cédulas, a informação da empresa responsável pelo carro forte é de que os bandidos não levaram quantias daqui. Eles só explodiram e queimaram todo o dinheiro, não conseguiram acessar os cofres. Essa abordagem dos criminosos aconteceu ontem por volta de 7 horas da noite. No boletim de ocorrência consta que eles já chegaram atirando contra o carro forte, rendendo os vigilantes. Enquanto isso, uma outra quadrilha, uma outra equipe dessa quadrilha, digamos assim, abordou o motorista de um caminhão, fez com que ele parasse o caminhão de atravessado na pista para que ninguém se aproximasse e para que a polícia também não conseguisse chegar. Depois de verem que não iriam conseguir pegar o dinheiro dos cofres desse carro forte, os bandidos fugiram por estradas aqui da região. Durante a fuga, houve troca de tiros. Em um primeiro momento, eles atiraram contra funcionários de uma subestação de energia que não tinham nada a ver com a história e um desses funcionários foi baleado. Depois, já em uma rodovia mais longe daqui, chamada rodovia Abrão Assede, eles se depararam com uma equipe do Batalhão Especial da Polícia Militar. Lá, novamente, houve troca de tiros e um policial militar acabou ferido. São esses, portanto, os 2 baleados. As outras 3 vítimas são os vigilantes do carro forte. No momento dos tiros, eles acabaram atingidos por estilhaços. Vamos acompanhar agora as buscas para saber se eles vão ser encontrados. O médico João Batista do Couto Neto, investigado por mortes e lesões em pacientes, foi preso de novo em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. A prisão é preventiva e ocorre porque ele estaria descumprindo as medidas cautelares da Justiça para poder responder pelos crimes em liberdade. A ordem judicial foi cumprida hoje em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Entre essas medidas estavam que ele não poderia exercer a medicina, não poderia deixar Novo Hamburgo e deveria se apresentar ao fórum pelo menos uma vez por mês. João Couto é suspeito de causar a morte de 42 pacientes e de ter causado lesões em outros 114 enquanto atendia em Novo Hamburgo. Ele era cirurgião. Ano passado, ele foi indiciado em 3 inquéritos abertos pela Polícia Civil para investigar os crimes que o médico teria cometido. Essas investigações são das mortes de 2 homens e uma mulher que foram pacientes dele. Pacientes e pessoas que trabalharam com ele contam que ele chegou a fazer 27 cirurgias em uma manhã, que fazia procedimentos que não eram necessários e até de ter dado um diagnóstico falso de câncer raro. Ainda no ano passado, João Couto chegou a ser preso enquanto atendia num hospital no interior de São Paulo, depois de conseguir o registro no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Ele conseguiu a liberdade provisória. Os advogados do médico dizem que ele vinha cumprindo as medidas do judiciário e que vão tentar reverter a prisão na justiça. Os 4 envolvidos na morte de 2 policiais militares na Baixada Santista devem ir à júri popular. As mortes dos PMs Patrick dos Reis, em Guarujá, e Samuel Wesley Cosmo, em Santos, desencadearam a Operação Escudo e a intensificação da Operação Verão. Dos 4 acusados, 3 participaram da morte do soldado da rota Patrick Reis, no Guarujá, em julho do ano passado. Erickson Davi da Silva, o Deivinho, apontado como o autor do disparo, Cauã da Silva, irmão de Deivinho, e Marco Antônio de Assis, o Mazarope. Foi a morte do soldado Patrick que gerou a reação das forças de segurança e deu início à Operação Escudo no Guarujá. Em 40 dias, 28 suspeitos de confronto com a polícia morreram, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. 958 pessoas foram presas, 117 armas foram recuperadas e 1 tonelada de drogas foi apreendida. A Operação Verão começou em dezembro do ano passado e foi ampliada depois das mortes de 2 policiais, entre eles mais um da rota, Wesley Cosmo. Ele levou um tiro no rosto. A câmera corporal de Cosmo ajudou a polícia a prender Kaique Coutinho, o Chip, acusado de ser o autor do disparo. Eu desconheço esse fato, eu mesmo não estava nesse local no dia. A rota normalmente mata as pessoas lá na Baixada. E eu fiquei com medo de morrer, aí saí daquele local ali onde eu residia. Em 4 meses, 56 pessoas morreram, segundo o governo do estado, em confrontos com a polícia. A Operação Verão resultou ainda em 1.025 prisões, 119 armas foram recuperadas e mais de 2,5 toneladas de drogas apreendidas.
Nas épocas das operações, os 4 acusados foram presos. A justiça determinou que Deivinho, Cauã, Mazzaropi e Chipe continuem detidos preventivamente até o dia do tribunal do júri. A data do julgamento ainda não foi divulgada. Em Minas Gerais, uma carreta desgovernada atingiu um carro e uma casa hoje cedo em Contagem. A imagem é impressionante. A carreta que desceu a rua desgovernada atingiu 2 casas. Uma delas a do Matheus, que mora com os pais, a esposa e um bebê. Apesar do prejuízo e de não poder mais entrar na casa que está interditada, a família agradece, porque ninguém estava dentro dela na hora do acidente. Graças a Deus não tinha ninguém em casa, mas se tivesse era uma família morta. O seu Gerson também teve muita sorte. Ele tinha acabado de sair do carro que foi arrastado pela carreta. Questão de minutos, senhora. Questão de soltou aí, o carro está emprestado numa caçamba. Perca total. O motorista, muito abalado, só disse que pulou da carreta quando perdeu o controle da direção. Consegui machucou? Só um valãozinho só. A BR-040 fica bem perto do ponto onde foi o acidente. Aqui no bairro Campina Verde tem várias indústrias, galpões e por isso o tráfego de caminhões e carretas é intenso o tempo inteiro. E os moradores reclamam que esse aqui não foi um caso isolado. Foram pelo menos 3 acidentes do mesmo jeito em pouco mais de um mês. A gente fala agora dos incêndios no país. Em Goiás, o fogo destruiu fazendas, interditou rodovias, provocou a morte de um trabalhador rural e deixou cidades inteiras cobertas pela fumaça. Olá, amigos do Brasil TV. O combate ao incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros entrou no 6º dia. As longas distâncias e o terreno de serras dificultam o trabalho de bombeiros e brigadistas. Ontem à noite, as equipes identificaram mais focos de incêndio na região. As chamas ameaçaram as casas de um povoado no entorno do parque. Cerca de 80 brigadistas atuam 24 horas por dia nas linhas de fogo. O trabalho ganhou reforço de 2 helicópteros do ICMBio. Eles se juntam a outros 2 aviões que estão na região desde o fim de semana. Só nesta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mapeou quase 200 focos de incêndios aqui no estado. Em Jataí, o sol ficou laranja por conta de uma nuvem de fumaça e fuligem. Os moradores estão usando máscaras e as escolas liberando os alunos mais cedo. Já os estudantes da zona rural tiveram as atividades suspensas por tempo indeterminado. As queimadas também prejudicam o trânsito nas rodovias que cortam o estado. O incêndio cobriu de fumaça trechos da BR-364. O trabalho de combate ao fogo terá reforço com a convocação de bombeiros que fazem serviços administrativos. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. O Pantanal registrou 187 novos focos de calor nas últimas 24 horas. A área queimada já se aproxima de 3 milhões de hectares. A preocupação é que, depois do fogo, os animais enfrentem dificuldades para se alimentar, a chamada fome cinzenta. De janeiro até agora, a área queimada no Pantanal já chegou a 2.800.000 hectares, sendo a maior parte aqui em Mato Grosso do Sul. Nós estamos muito próximos à marca histórica registrada em 2020, quando o fogo destruiu 3,6 milhões de hectares. Na região do Nabileque e do Morro do Conselho, em Corumbá, os incêndios se alastram e assustam comunidades ribeirinhas. As áreas são distantes e a vegetação ainda não tinha sido atingida pelo fogo. O fogo chegou muito perto de uma pousada de pescadores. Só não atingiu a casa porque funcionários controlaram o incêndio. Essa tem sido a realidade dos pantaneiros há meses, ajudar no combate às chamas e usar de estratégias como aceiros para segurar os incêndios. Apesar do susto, ninguém se feriu. Na Bolívia, brigadistas brasileiros enviados para ajudar no combate a incêndios florestais tentam controlar o fogo para que ele não chegue no Pantanal brasileiro. Uma portaria autorizando a ida dos brigadistas ao país vizinho foi publicada nesse fim de semana. Segundo o Instituto Homem Pantaneiro, a linha de fogo que ameaça a Serra do Amolar e os Guatós tem cerca de 60 quilômetros de extensão. O Brasil e a Bolívia possuem uma faixa de fronteira de mais de 3.000 quilômetros, margeadas do lado brasileiro pelos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que abrigam o Pantanal em território nacional. O fogo que atinge a vegetação e mata animais provoca a chamada fome cinzenta, que é a destruição das fontes de alimentos. ONGs e voluntários têm levado suplementação até pontos estratégicos
para garantir a segurança alimentar da fauna. Felipe Ribeiro para o Brasil TV. O Rio Acre, em Rio Branco, amanheceu com o nível mais baixo do ano e o segundo menor da história. Além disso, a fumaça das queimadas continua tomando o céu da capital acreana. O nível do Rio Acre amanheceu com 1,28 m na manhã de hoje. Esse é o nível mais baixo desse ano e o segundo menor da história. A marca histórica de seca é de 1,25 m e foi registrada em 2 de outubro de 2022. A principal fonte de abastecimento de água em Rio Branco é o Rio Acre. Mas, segundo o Serviço de Água e Esgoto do município, ainda não há desabastecimento. A seca afeta direta e indiretamente quase 400 mil pessoas no estado. O governo decretou situação de emergência nas 22 cidades do Acre. E para piorar, a fumaça das queimadas continua tomando o céu do estado. Em Rio Branco, a qualidade do ar é considerada péssima. Eu volto com você. Em Rondônia, o Rio Madeira está num nível alarmante. Ele chegou hoje a apenas 77 centímetros em Porto Velho. Nós estamos aqui na margem do Rio Madeira, vendo de perto os efeitos da seca aqui em Rondônia. O rio atingiu 67 centímetros hoje de madrugada. Os maiores efeitos são sentidos por quem vive em comunidades ribeirinhas aqui na região, onde até os poços secaram. A Defesa Civil de Porto Velho começou a distribuir água potável a 725 famílias e de 16 comunidades ao longo do rio. A seca extrema traz outros problemas, como a proibição de navegar à noite, e isso causa um impacto no transporte de alimentos, de cargas e também de pessoas. Inclusive, crianças estão precisando caminhar quilômetros para chegar à escola. Para piorar, tem muita fumaça. Em alguns momentos, a gente praticamente não vê os barcos aqui no rio. Há mais de um mês tem essa fumaça encobrindo aqui a região, comprometendo não só a visibilidade, mas também a saúde da população. A seguir, a nova sinalização para a Rota das Uvas em Brasília é daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da investigação da polícia sobre uma quadrilha suspeita de tráfico de animais no Rio. Segundo os agentes, um casal preso em flagrante por dopar macacos no Jardim Botânico faz parte do esquema. A polícia agora quer identificar para onde iam esses animais que estavam sendo dopados aqui no Jardim Botânico. Foram presos Luan Carlos Siqueira e Sara Porto Silva. Eles faziam armadilhas, utilizavam bananas e dentro da fruta colocaram medicamentos, colocavam clonazepam. Isso para deixar esses animais dopados. Desde a semana passada, o pessoal aqui do Jardim Botânico já vinha investigando, analisando essa movimentação suspeita. Isso porque lá atrás 2 fêmeas, macaquinhas, já tinham sido vistas dopadas também. E segundo os biólogos, elas estavam em período de amamentação. Então agora as investigações querem saber se os filhotes delas teriam sido roubados aqui do Jardim Botânico. A polícia agora então quer identificar toda essa quadrilha para saber de que forma esses animais eram vendidos e tirados daqui depois de serem dopados por essas pessoas que devem responder por crimes ambientais. Matheus Marques para o BR TV. A influenciadora digital Deolane Bezerra voltou a ser presa hoje à tarde. A justiça entendeu que ela descumpriu medidas cautelares impostas ontem para a prisão domiciliar. Olá, pessoal ligado no Brasil TV. A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve a prisão domiciliar revogada e voltou a ser presa aqui no Recife. Ela esteve no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na área central da capital pernambucana, para assinar um termo de compromisso, um protocolo comum, para quem vai cumprir a prisão domiciliar. Ela chegou por aqui no começo da tarde, então ela iria assinar esse documento e depois a expectativa era que ela fosse seguir, para São Paulo para cumprir essa prisão domiciliar. Mas ela acabou tendo a prisão domiciliar revogada porque descumpriu algumas medidas cautelares determinadas pela Justiça. Na segunda-feira, a gente mostrou que Deolane Bezerra foi solta da colônia penal feminina do Recife, depois da Justiça acatar o pedido de habeas corpus da defesa dela. E entre as determinações da Justiça estava a proibição de
dar qualquer entrevista à imprensa ou se expressar por meio das redes sociais. Também ela não podia se comunicar com algum dos alvos da operação, mas na saída da prisão, na saída da penitenciária, Deolane, sob forte comoção, acabou dando entrevista, falou com a imprensa, criticou o judiciário pernambucano, criticou a polícia e também, depois fez um post nas redes sociais simulando uma mordaça com uma fita na boca. Não havia legenda alguma nesse post feito em uma das redes sociais dela, mas ela acabou descumprindo, algumas medidas cautelares e aí ela teve essa prisão revogada, deve retornar à colônia penal feminina do Recife, onde está a mãe dela, Solange Bezerra, porque o pedido de habeas corpus só havia sido concedido para a Deolane, Então ela retorna para lá e a gente segue acompanhando essas informações. Natália Dielu para o Brasil TV. Brasília tem se tornado cada vez mais conhecida quando o assunto é a qualidade da produção de vinhos. Com estudo e técnicas corretas, os produtores no Distrito Federal conseguem resultados de alto nível. E para facilitar o acesso para quem quer conhecer os vinhedos de lá, o governo começou até a sinalizar a rota das uvas. Motorista, tem placa nova de sinalização no DF. O DR está sinalizando a rota das uvas. Ao todo, são 16 placas entre a DF-001, na altura da ponte JK, e a BR-251, no PADEF. A rota turística foi lançada oficialmente no dia 21 de abril deste ano, aniversário de Brasília. Em 2022, o DF atingiu a marca de 88 hectares de área plantada de uva, o que gerou uma produção de 1.418 toneladas por 55 produtores. Em 2023, passou para 94 hectares de área plantada, 2.700 toneladas e 78 produtores. Os vinhos do DF estão se destacando. Muitos vinhos expostos na feira são produzidos no Distrito Federal. Esse, por exemplo, é da região do PADEF e recebeu um prêmio nacional importante. É um vinho mais complexo, com 12 meses de carvalho americano e francês, vinho mais estruturado, tá? E nós tivemos uma excelente surpresa quando este vinho foi premiado há 6 meses atrás, numa das maiores avaliações de vinhos aqui do Brasil. Enoturismo. O Mini Vale dos Vinhedos fica no PADEF. Estamos na Vila Triaca, uma propriedade rural de 300 hectares, com o primeiro hotel vinícola do DF de Goiás. O vinhedo chama a atenção, são 6 hectares com as uvas Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Sangiovese, Nebbiolo, Grenache, Marcelin, Viognier e Sauvignon Blanc. E a intenção do proprietário pretende ampliar mais 3 hectares este ano. Serão 9 hectares com uva. A condição climática, a altitude, propicia grandes amplitudes térmicas aqui, produzindo nesse período de meados de maio a meados de agosto, que é o período da maturação da uva, da maturação fenólica, a gente tem um conjunto de fatores que nos condiciona até um dos melhores climas do mundo para elaborar vinhos finos. A produção de vinho tem 5 anos. Começou com 70 garrafas e atualmente serão 20 mil garrafas da safra, colhida agora em agosto. As barricas de carvalho, onde o vinho matura, ficam nesta caverna, na vinícola. Dependendo do tipo do vinho, ficam de 8 a 18 meses. Depois serão engarrafados e seguem para o consumo aqui no DF e para restaurantes. A rota da uva e a sinalização são uma forma de chamar o turista e principalmente o morador do DF para conhecer. Ronaldo Triaca reforça a importância do enoturismo para todos os produtores da região. O enoturismo é uma atividade que tem um grande papel socioeconômico, porque não beneficia somente o produtor de vinhos, muito pelo contrário, ele beneficia principalmente também agricultores familiares da região que produzem produtos artesanais, como um bom salame, um bom queijo, e aqui nós temos muitos produtos artesanais. Então isso agrega economicamente, socialmente,
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau.